Olá, internauta. Infelizmente, ao vivo isso acontece mesmo. Nosso link caiu aqui e já voltamos falando de quem, Fernando? Falando do Cruzeiro, Ricardo Goulart e Diego Souza. Essa combinação maravilhosa aí. E aí, Josias, o Ricardo Goulart ontem, depois da tentativa de chapéu dele no zagueiro do Mamoré, que eu também não entendi, a gente estava falando isso aqui antes do nosso link cair. O que você achou disso? Aquela jogada, como a gente citou aqui, foi meio bizonha, né? Ele tentou ali uma jogada de futebol de areia, mas esquecendo que lá é grama. Ele não tentou nada, ele ia errar, ele sabia que ele ia errar. Não, ia errar, inclusive, na hora depois, né? Na hora que ele foi lá, na hora que ele tentou o drible, não conseguiu, o cara tirou a bola, o jogador do Mamoré ficou, deu uma chamada no Ricardo Goulart, ele não gostou muito, a coisa morreu por ali, mas foi uma jogadinha muito ridícula, né? Não merecia, né? Não merecia. Tá, agora vamos falar um pouco do Atlético. O Atlético conseguiu uma vitória no fim de semana, né? No jogo treino na Cidade do Galo. Mais detalhes, Josias? Foi um jogo sofrido pro Atlético, né? Assim, o primeiro tempo, como estava chovendo, né? Os jogadores do Atlético tiraram o pé, que logicamente ninguém entraram com força total no jogo contra o Guarani. Jogo treino na Cidade do Galo, ainda mais uma semana praticamente do Clássico Mineiro e da estreia no campeonato também. Então foi um jogo meio morno, o Atlético com os titulares conseguiu vencer por 1-0 na primeira etapa, gol do Ronaldinho Gaúcho, num pênalti meio duvidoso ali que o Bernard sofreu, que ele correu na ponta e acabou caindo dentro da área, o juiz marcou a penalidade, o Ronaldinho foi lá, deixou dele. Aí na segunda etapa o Atlético teve as alterações que o Cuca fez, promoveu a entrada de Gilberto Silva, vários jogadores, Alexandre, Moraes um destaque, Moraes está jogando muito bem, deu um passe para o Rosinei fazer o gol. Também nesse jogo treino aí contra o Guarani. O Rosinei tem treinado bem, inclusive, né? Tem treinado muito bem, treinado muito melhor que o Araújo ali na ponta direita, né? Poxa, mas também você tá sacaneando com o Araújo. O Araújo teve uma jogada boa do Araújo nesse jogo treino, que foi um cruzamento do Júnior César, o Araújo subiu de cabeça para uma grande defesa do goleiro do Guarani. Tirando isso, não vi mais nada assim de tão extraordinário, nosso querido Araújo, samurai, né? Do Atlético, que realmente não está fazendo nada, né? O Cuca acho que já está pensando em colocar outras... Até inclusive testou o Marcos Rocha na semana passada ali mais adiantado, está testando o Rosinei. Eu acho que o Araújo ali vai ser uma opção mesmo, vai virar reserva ali do reserva. Tá, vamos falar agora do clássico um pouquinho com relação ao Atlético. Fernando, qual a formação que o time deve usar? Do Atlético? Pô, eu acho que deve manter por causa do entrosamento mesmo que essa equipe conseguiu no passado. Se foi vice-campeã brasileira, acho que tem que manter mesmo essa formação, nem que seja igual o Josias falou que o Cuca já testou, com o Michel ali na direita e o Marcos Rocha pegando essa vaga, no meu ver, a única vaga aberta do time do Atlético, que é a meia-direita mesmo, que já tem aí Araújo, que eu acho que o Araújo está sendo acionado principalmente por causa da raça que ele dá nos treinos. Nos jogos treinos não, mas nos treinos sim, ele corre muito, é o que mais tenta desarmar, é o que mais tenta voltar nas jogadas. Então acho que é por causa disso que o Araújo vem sendo acionado como titular. O Rosinei, querendo ou não, tá fazendo boas partidas, né? Já fez gol nos jogos amistosos contra o Vila Nova e agora contra o Guarani. Então eu acho que essa é mesmo que é a única vaga em aberto do Galo, mas eu acho que deve manter mesmo essa formação com o Jô no ataque e agora tendo uma boa peça ali no banco de reserva, que é o Alexandro, que também vem fazendo principalmente assistências, né? O cara que é um homem-gol aí, mas está sobressaindo por causa das assistências. Eu acho que deve manter, mas é bom também o Cuca testar, igual ele está fazendo mesmo, testar algumas outras formações diferentes, entrando com 3 zagueiros com o Gilberto Silva para liberar um pouco mais as laterais, que, querendo ou não, é o ponto forte aí do Atlético. O Marcos Rocha apoia muito bem, obviamente, muito mais do que ele é na marcação, é a falha mesmo, ele sabe disso, o Cuca ele sabe disso, marcar? Que a falha dele é a marcação, pois é, ele sabe que a falha dele é a marcação, no caso. Então, acho que a ideia de 3 zagueiros é muito boa, mas a gente sabe que para jogar com formação de 3 zagueiros tem que ter muita sincronia, tem que ter muito treino ali mesmo para jogar dessa maneira. Acho que deve manter. Agora, é bom você ter citado isso, porque ano passado a grande falha do Cuca, na minha opinião, foi não poder mexer no time. Ele não mexia na formação tática do time, nem antes de começar os jogos, obviamente, quando ele escala a equipe titular, e nem durante os jogos, né? É sempre aquela formação europeia que ele está utilizando no Atlético, que o Cruzeiro vai passar
não vou falar nem imitar, porque todo mundo tá usando, né? Passar a utilizar agora nesse início de temporada, né? Mas o Atlético, na minha opinião, ele é favorito diante do Cruzeiro. A gente já conversou várias vezes sobre isso aqui. O time tá pronto. O Cruzeiro ontem promoveu a estreia de quantos jogadores? 6, 7? Por aí, né? Então vai ser um jogo muito complicado pro Cruzeiro, que já vai pegar o Atlético descansado e pronto para uma batalha, sendo que uma semana, 10 dias depois, tem o grande desafio dele no primeiro semestre, né? Que é a Taça Libertadores da América. Pois é, com o adversário praticamente definido, que é o São Paulo, né? São Paulo goleando aí o Bolívar naquele jogo de semana passada. Então 5-0, totalmente assim, impossível, na opinião nossa aqui também. É impossível porque o time do Bolívar é horroroso. É horroroso, né? Exatamente. Pode até ter a questão da altitude que a gente... Pode dar uma... Que a gente o Cruzeiro já falou, uma o Cruzeiro já tomou 5 lá na altitude, mas tem que lembrar que, por exemplo, o Cruzeiro foi a Potosí, acho que no caso, tomou de 5, mas o Cruzeiro já estava classificado, estava tranquilo. Essa questão já é outra. É o São Paulo buscando a classificação para a fase de grupo da Copa Libertadores. Então já, no mínimo, vai entrar sabendo que de 5 não pode tomar, obviamente. Ainda mais, uma coisa que o Cabito falou também, o time do Bolívia é muito feio, por mais que tenha se classificado para a Libertadores, mas é feio. E o São Paulo é um grande time, chega como favorito para o grupo, ali ao lado do Atlético, e já vai fazer esse grande jogo contra, para mim, que vai ser um dos principais jogos aí do começo da primeira fase, com certeza. E pensar que primeira no fase grupo, do lado de grupos, né? Pensar que na primeira fase não, no grupo do Atlético tem ainda tem o forte da Strongest, né? O lindo da Strongest também da Bolívia, e tem o Arsenal Sarandi, que por alguma obra de Deus consegue vencer alguns campeonatos argentinos lá em Buenos Aires, né? É isso que é interessante lá no futebol argentino. Até o Arsenal Sarandi está conseguindo conquistar algumas clausuras. Tem uma pergunta aqui do Orlando Tadeu de Oliveira. Obrigado, Orlando, pela sua participação, só que ele muda um pouco o foco. Agora a gente perguntando sobre o Cruzeiro. Será que o Cruzeiro ainda não caiu a ficha que sua defesa é uma porcaria? O time está muito desentrosado, pois o futebol tem que ser compacto, ou seja, defesa, meio e ataque. Vamos acordar, Marcelo Oliveira, porque no Clássico temos que devolver a derrota na final do Campeonato Brasileiro. Igual a gente falou, né? Acho que o grande desafio mesmo do Marcelo é pegar esse pouco tempo que ele tem. Tá bom que ele tem e vai ter esse resto de pré-temporada todo, teve o mês de janeiro quase inteiro aí para juntar essa equipe, mas é muito difícil você entrosar uma equipe que teve uma reformulação quase completa, só a base da base mesmo, só o Fábio, por exemplo, Everton, Ceará, mudou os dois zagueiros, por exemplo, é muito difícil fazer uma dupla... conseguiu se manter, é muito difícil fazer uma dupla de zaga ali, pegar mesmo essa sintonia junto aí, então fica difícil. O Egídio já foi testado ali na lateral com o Everton sendo quase um ponta ali, né? Que o Everton, como todo mundo sabe, igual o Marcos Rocha no Atlético, tem a dificuldade na marcação e foi testado como um ponta com o Egídio, que também, o Egídio, querendo ou não, tem dificuldades na marcação, mas na parte ofensiva é muito bom, tanto porque ele fez uma das assistências a gol contra o Mamoré. E é interessante a gente ressaltar também, Josias falou isso muito bem no início do programa, que com a dupla de volantes sendo o Nilton e Leandro Guerreiro, às vezes, pelos dois serem jogadores pesados, eles não conseguem dar a cobertura estabelecida nas laterais, né? Isso dificulta muito para os próprios zagueiros que estão recebendo essa bola de frente, né? Tanto para o Paulão quanto para o Bruno Rodrigo. Agora, no caso do Paulão, eu gostei até do jogo do Paulão. É claro, a gente também não pode ficar aqui comparando, como a gente já falou, do Mamoré e tal, mas o time está começando a ganhar uma forma, um corpo, e vale relembrar mais uma vez, como eu tinha dito no início do programa, o Cruzeiro vai para esse clássico praticamente com um time de desfalques. E isso é muito, muito sério. Tanto é que na zaga, né, o Cruzeiro vai ter só o Nirley, né, se for olhar assim que nem foi ontem, né. Nirley vai ser o único substituto, mas a zaga vai ser Bruno Rodrigo e Bruno Rodrigo e Paulão. Como você disse, pro clássico pelo menos. Como você disse também, gostei muito da atuação do Paulão. Ele que tendo jogos treinos, a gente vê citando isso aqui, ele tem conseguido fazer assim, conseguido estabelecer bem assim a sua imposição física. Também começando a sair pro ataque mais agora, assim, cruzamentos, gols, né? marcando gols.
Agora, Ele vai mais no medo também que ele impõe em alguns jogadores, né? Vocês estão falando aí dos gols de ontem. Impressionante como a arbitragem já começou errando, né? No amistoso preparatório para o estadual, foram 3 erros grosseiros que a arbitragem cometeu ontem, né, Josias? Pois é, o gol do Paulão, que estava completamente impedido. O pênalti do Dagoberto. Que não existiu. Isso, e a outra jogada foi... Do Diego Souza. Do Diego Souza, que pediu lá. Pediu não, o goleiro enfiou a mão na bola fora da área. Era para ter sido expulso o goleiro. É verdade. É aquele problema, né? Tanto que ele tenta dar o que a gente chama de gaúcha aqui em Minas, né? Sim. Passar o drible da vaca, como você preferir, internauta. Ele já sabia que o goleiro não podia colocar a mão na bola. Isso, foi consciente. É claro que foi. Consciente e o juiz acabou não dando nada. Isso é um problema, né? Porque a gente tá vendo a arbitragem aí se mobilizando contra o América, né? A gente viu o documento aí que os árbitros assinaram, né? Porque o América já tá pensando na fase final do Campeonato Mineiro, o América querendo árbitros de fora de Minas Gerais. Que é uma bobagem, e... tanto existir esse documento, tanto o América também já reclamar da arbitragem antes do campeonato começar. Exatamente. E aí já fica aquela confusão, aquela polêmica. A arbitragem mineira que todo ano é questionável, todo ano quando chega na fase final, Cruzeiro e Atlético e América também brigam para ter juízes de fora, né, um trio de arbitragem de fora de Minas Gerais. E aí vamos começar mais o Campeonato Mineiro com essa polêmica e torcer para o presidente, né, da comissão de arbitragem aí tentar, né, juntar esses cacos aí e pelo menos dar uma moral para esses juízes que também já estão pressionados, se a gente for olhar. Já estão pressionados. Sendo um pouco do contra aí, sei que vocês dois mostraram a minha opinião, para mim o pênalti pelo menos é bem discutível. Se eu tivesse na partida marcando ali, vendo ao vivo, eu marcaria pênalti também, principalmente por causa da imprudência do zagueiro, quem fez o pênalti, não lembro, foi para mim foi o zagueiro, não? Não, foi o goleiro. De quem fez o pênalti no Moré, foi o zagueiro, saiu de carrinho. Isso, chegou num carrinho lá, bem, no mínimo, imprudente, eu marcaria pênalti também. Mas na minha opinião, ele bateu na bola antes, ele bater na bola antes, ele pode fazer o que ele quiser com o resto. Não sei. É a regra. Porque o Dagoberto... E ainda tem isso, ainda tem. Mas é a interpretação. Eu concordo também que, por exemplo, o pênalti é plausível de erro. Acontece. Agora, indiscutível, eu acho. O primeiro lance do Diego Souza, que ele tenta dar o drible no goleiro, o goleiro enfia a mão fora da área, ele tinha que ter olhado, tinha que ter expulsado o goleiro. E o impedimento foi escandaloso. Totalmente. Escandaloso. Totalmente. Josias, você que é o menino do Super FC da Copa do Mundo. Isso. Hoje estamos a 500 dias da estreia, da abertura da Copa do Mundo em São Paulo, da seleção brasileira contra alguém. A gente não sabe contra quem, obviamente. O que nós temos prontos aqui em Belo Horizonte para a Copa do Mundo? Pois o Mineirão continua nas suas obras ali para finalização, né, conclusão de acabamento, outras coisas que a gente já havia citado aqui a respeito daquelas infiltrações que a gente viu no Mineirão, estacionamento. Então, eles continuam ali trabalhando para deixar o Mineirão pelo menos apto aí para receber esse jogo do dia 3 de fevereiro. Porque a gente sabe que pronto mesmo, totalmente, vai estar só para a Copa das Confederações, assim, pronto eu falo de estrutura. Usualmente falando. Exatamente. Agora, o destaque dessa questão de 500 dias para a Copa, né, a gente tem que citar aí o puxão de orelha, mais uma vez, do secretário-geral da FIFA, lamentando aí os atrasos nas obras. Eu venho citar aqui que semana passada a gente começou até a olhar a questão de Copa das Confederações e eu tive contato com o pessoal de Brasília, do Estádio Nacional lá de Brasília, que inclusive é a obra mais cara, né, de todo o Brasil aí para essa Copa. E o Estádio Nacional de Brasília, assim, as pessoas não sabem muito bem o que está acontecendo lá. Não tem informações de como é que vai ser a divisão, de cadeiras e o mais interessante de tudo, o Estádio Nacional de Brasília vai abrir a Copa das Confederações. Como? Eu não sei, mas está pelo menos lá no calendário. Como é que um estádio de R$1 bilhão é feito em Brasília? É o primeiro ponto. Nada contra o pessoal de Brasília. O internauta de Brasília, que me desculpe, mas o futebol lá não é o ponto forte deles. Pegando o futebol, o melhor time deles é o Brasiliense. O Brasiliense da terceira divisão. Não dá para fazer isso. Achar que o estádio vai se manter com shows é um absurdo. Achar que os clubes grandes do eixo Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul vão levar os jogos para lá também é um absurdo muito grande.
Então não faz o menor sentido um estádio desse tamanho, é o maior estádio da Copa do Mundo depois do Maracanã, tem capacidade para 70 mil pessoas, 71 mil pessoas. Então nada faz sentido, sabe? Nada faz sentido nesse contexto. O estádio da Arena Amazônia, Também. atrasadíssimo. A Arena das Dunas. Também. O Beira-Rio, atrasadíssimo. O Itaquerão, ele vai sair, vai ser entregue no fim do ano. A Arena das Dunas, Tá só... atrasadíssimo. Totalmente. E o que mais me assusta é que no dia 28 de maio, todos os estádios da Copa das Confederações, que acontecerá no dia 15 de junho desse ano, precisam estar intactos. A gente viu 3 inaugurações de estádio nesse fim de ano. A da Arena Grêmio, que o estádio não está pronto, o Ministério Público já está vetando jogos lá. Vai ter o jogo agora dia 30 contra a LDU, mas possivelmente não haverá jogos enquanto algumas pendências não acontecerem lá no Rio Grande do Sul. O Castelão ontem foi inaugurado para 10 mil pessoas? 11 mil pessoas? 11 mil pessoas. O torcedor não foi ao estádio e, pelo que eu li de colunistas e jornalistas que estiveram presentes, tinha vários entulhos em volta do estádio, não estava organizado, a organização pecou ontem no Castelão. E no dia 3 aqui, semana que vem, no próximo domingo, é a vez do Mineirão. Eu espero que o Mineirão esteja um pouco mais apto do que tanto a Arena Grêmio quanto o Castelão estavam para essa inauguração, porque realmente é um jogo muito importante, é um jogo de readequação do estádio, é um jogo que vai marcar a história. E tem que acontecer, né, Josias? Tem que acontecer, essa partida tem que acontecer, até porque tem dedo do governador lá e ele quer essa partida, né? Brigou por essa partida, se falava de seleção mineira contra o River Plate, que seria um jogo para relembrar a mesma inauguração do Mineirão. O que seria muito melhor, inclusive. Seria muito melhor, porque colocar já o Mineirão, reabrir o Mineirão com uma bomba, né, que a gente sabe que é o clássico, como é a situação do clássico, como as torcidas ficam inflamadas, né, e inclusive questão de organização também, né, por isso vai ter que trabalhar muito bem isso, né, vai ter uma reunião essa semana para estabelecer esse esquema de segurança, para estabelecer esse esquema de segurança, porque o Mineirão, agora, com essas alterações que o Mineirão passou, né, nesses 2 anos e meio, muitas coisas lá estão diferentes. O torcedor que for lá, aquele torcedor que sempre esteve acostumado ao Mineirão, quando chegar no Mineirão e ver aquilo dali, vai achar muito estranho essa questão mesmo da esplanada, né, que abriu aquele vão, então muitas entradas estão lá ao redor e as pessoas não vão saber. Vai ter orientação da Minas Arena, né, que vai 400 pessoas estarão fazendo essa situação. Isso, e vamos esperar para que seja muito mais organizado do que foi, como você disse, na Arena Castelão, que foi realmente uma tristeza ontem ver o estádio, como o Castelão ficou muito bonito, assim, externamente a gente viu os problemas lá de entulho e tal, essas situações, mas externamente também dentro, né, na parte interior ali, muito bonito, muito bem estruturado. Foi uma pena ver um público de 10 mil pessoas e o problema dos consórcios aí que vão se espalhar pelo Brasil, né? Aqui no Mineirão a gente está vendo o problema do Atlético aí com a Minas Arena e lá, né, em Fortaleza a situação também tá parecida, né? O Fortaleza não quer jogar lá, o Ceará não quer jogar lá porque o dinheiro que eles estão pedindo é muito alto para jogar lá, eles não vão ter retorno. Então fica a situação meio complicada. Eu acho que vai acabar o governo interferindo nisso daí. Para variar, né? Para variar, o governo tem que interferir. Voltando nessa questão do que falta aqui em Belo Horizonte, como vocês estão falando, o Mineirão já está praticamente pronto, vai ser testado antes da Copa das Confederações, já agora várias vezes, clássico, né? Várias vezes, mas começando agora no clássico entre Cruzeiro e Atlético, com o mando do Cruzeiro, como todo mundo já sabe aí, das polêmicas que teve antes. Mas, obviamente, até a Copa, acho muito difícil resolver os outros problemas para a Copa do Mundo. Para mim, o principal de como chegar no Mineirão, no caso. Fala-se muito que o transporte público tem como chegar lá com ônibus, por exemplo, mas... na verdade, o que acontece... Que vai ficar pronto é o BRT para a Copa. O BRT, na verdade, ele vai ficar pronto. Apenas com isso. Exatamente, o problema é esse. O BRT ele vai ficar pronto para a Copa do Mundo, para a Copa das Confederações, não. A Prefeitura e o Governo Federal falam que em outubro, novembro já será inaugurado tanto as estações BRT quanto o fluxo de veículos nesse corredor que eles estão criando. Mas e Confins? O segundo terminal de Confins não vai sair. Mas a questão é também, né? Então, 60 mil pessoas, pelo menos lá no... Né, o basicão ali do Mineirão, para chegar a 60 mil pessoas apenas com BRT e outros
outras Não, linhas é de ônibus impossível ali, você é pensar muito nisso. difícil, já que carro não pode se aproximar do estádio, não sei quantos quilômetros, não estou sabendo ao certo. São 2,5. 2,5, né? 2,5 quilômetros. Tem que parar já o carro, porque não pode chegar mais perto do Mineirão. Fazendo o torcedor que for de carro aí, preste bem atenção, andar 2,5 km. Para mim, eu acho isso um absurdo. Então, essa questão do BRT de levar 60 mil pessoas, eu acho muito difícil. O nosso querido secretário Thiago Lacerda, ele lembrou uma vez aqui no programa que na Europa as pessoas elas deixam os carros em alguns estacionamentos e tal, e em seguida vão a pé para os estádios, né? Só que ele esqueceu de lembrar. Claro, 2,5 é uma distância razoável, ela é bem grande. Você leva o quê? 20 minutos para fazer isso de uma maneira tranquila. Mas e a segurança? O governo vai dar segurança para o pessoal? Eles esquecem também que lá o metrô, que é o o que metrô é mais também usado, deixa na ponta do estádio. do né? lado do estádio. Então, Essa que é a diferença. não é 2,5 km. Eu acho que isso é lógico, é claro que a gente vê assim. E tem um detalhe também, o Mineirão é um dos estádios mais bem localizados da Copa do Mundo. Muito melhor, por exemplo, que Itaquerão, que é anos-luz de distância do centro de São Paulo. Mas o Taquerão, se você for ver, Tem um metrô do lado. Tem um metrô do lado, mas o metrô vai dar vazão para durante a Copa são 60 mil pessoas? Eu acho que não. Eu estive lá em novembro, em dezembro, aliás, no sorteio da Copa das Confederações, a gente teve aquilo, né, que eles normalmente fazem, que chama Expresso da Copa, que eles testaram junto com... Estavam no vagão Jerome Valk, Bebeto, Ronaldo. A gente deu um passeio de metrô. A estação é perto? Mas você tem uma boa caminhada até chegar ao estádio. E tem um detalhe, são 25 minutos da estação central, da Estação da Luz. Então, e as pessoas que vão, por exemplo, da Zona Sul até a Zona Leste? É muito complicado. O Maracanã tem o metrô do lado, tá tranquilo com relação a isso, mas em Brasília a construção do VLT está atrasada, em Salvador a construção de um dos corredores lá também está atrasada, que desemboca na Fonte Nova. Então, como diz o Guilherme Guimarães, que ele pediu para você, imagine na Copa, né? Pois é, mandou esse Folhinha a folhinha que ele folhinha que ele colocou fez aí pra gente. Imagine na Copa. Imagina na Copa, vai ser que nem... E se for olhar em todos os lugares do Brasil, essas obras de infraestrutura realmente estão completamente paradas, e principalmente se for subindo assim, o Nordeste, vários problemas aí, como a gente citou da Arena das Dunas. Para chegar na Arena das Dunas, meu amigo, a galera vai sofrer. Esteja bem preparado, né? Pois isso vai ser muito complicado, então o governo precisa aí agir com mais, cobrar mesmo, cobrar nosso presidente Dilma aí uma atitude assim mais de fiscalizador, né? Porque o dinheiro está sendo investido, o dinheiro está sendo gasto. O pessoal de Brasília aí. deve estar muito contente, né? Com R$1 bilhão sendo gasto no estádio que não terá utilidade pós-Copa. Vamos falar um pouco da Superliga Masculina de Vôlei. Eu vou pedir para o Fausto rodar o VT do jogo SAD e Funvic aqui no Riacho. Por favor, Fausto. Jogando para assumir a liderança da Superliga de Vôlei, o Sada Cruzeiro recebeu o Funvic neste sábado no ginásio do Riacho, em Contagem. A derrota do RJX para o SESI, na abertura da rodada, dava aos mineiros a oportunidade de chegar aos 36 pontos e superar os cariocas, que ficaram com 35. A expectativa da torcida era uma só. Hoje seremos o líder do campeonato de vôlei do Brasil. Diante do último colocado da Superliga, a confiança na força do Sada estava em alta. Em lanterna é meio perigoso, né? Mas tem que jogar o que eles jogaram da última vez, então com certeza vai ganhar. O jogo começou equilibrado e o Funvic liderava na primeira parada técnica. Após conversa com o treinador Marcelo Mendes, o Sada se ajustou, virou o placar e ficou na frente até fechar o set em bloqueio duplo, 25-20. O ace de Maurício, na abertura do segundo set, deu uma amostra de como seria a parcial. Com um ritmo forte, o Cruzeiro rapidamente abriu vantagem e os saques potentes não permitiam chance de reação aos paulistas. O clima esquentou com as provocações do levantador canhoto ao cubano Leal, mas o Sada se manteve focado e fechou em 25-18. No terceiro set, a torcida celeste respondeu às provocações com muito barulho e incentivo ao Sada. Mantendo a consistência das parciais anteriores, os cruzeirenses não levaram sustos e fecharam o jogo com 25-18 no set final, após ace de William, eleito o melhor em quadra. Nós fizemos uma boa partida,
trabalhamos bem, respondimos, todos os jogadores responderam bem, Mauricio jogou muito bem, Leal também, o William, acho que fizemos uma partida boa. Não, o outro time não é um grande time, mas complicou muitas partidas e nós supimos jogar e ganhar muito bem. Atual campeão, o Sada Cruzeiro levou 15 rodadas para superar o RJX na tabela e assumir de maneira isolada a liderança. Até os playoffs, o objetivo da equipe é crescer ainda mais e manter a primeira colocação para ter vantagem na fase final. Terminar em primeiro ou em segundo não faz diferença, porque a final é um jogo único. Então a gente está buscando um mando de campo, porque jogar aqui dentro todo mundo sabe que é complicado para quem vem aqui. Então foi importante, a gente tem que continuar buscando isso. Terminar entre os 2 primeiros e melhorando a cada partida. Acho que hoje entrou um pessoal do banco que jogou muito bem. Vai precisar de todo mundo, o time está indo no caminho certo. Na próxima quinta-feira, o Sada Cruzeiro defende sua liderança diante do SESI, em São Paulo, às 18 horas. Vamos deslanchar agora e rumo à decisão sempre aqui em casa. Tá aí o torcedor cruzeirense feliz da vida com o resultado ali no ginásio do Riacho. E passando um pouco a classificação, o Sada Cruzeiro é o líder, com o RJX que tropeçou diante do SESI, que é o 3º colocado. O Medley Campinas é o 4º e o Vivo Minas, que venceu no sufoco Volta Redonda por 3-2 na Arena Vivo e continua na 5ª posição. O FJF é o 10º colocado, tem 13 pontos ganhos. E no feminino, as meninas do Minas perderam para o Unilever. O Unilever é o Rio de Janeiro, no caso, né? Líder do campeonato, tem 34 pontos em 13 jogos. O Solis Nestlé, campeão do mundo da ponteira Jaqueline, 30 pontos, é o vice-líder. E o Banana Boat Praia Clube de Uberlândia é o 3º colocado, também com 30 pontos. O Minas é o 6º colocado e se mantém na zona de classificação para o playoff. Falando aí começando feminino, acho que o Banana Boat deu aquela queda que a gente já esperava por causa da falta da Herrera. Então eu acho que mais deve, obviamente, se manter ali entre as primeiras colocadas, porque tem um time bom. Unilever e Solis, a gente sabe que é sempre essa dicotomia, até mais sem graça que o masculino, pelo menos a meu ver, que fica sempre entre esses dois mesmo. E no caso, o masculino está bem disputado, com o Sada conquistando ali a primeira colocação depois da queda do RJX diante do SESI. Lembrando que o próximo adversário do Sada vai ser diante do SESI, que é uma casca grossa ali, que pode mesmo fazer igual fez com o RJX, tirar mesmo a primeira colocação do Sada, que pelo menos está bem disputado, diferente do que costuma ser o feminino. O masculino está bem mais emocionante, pelo menos a meu ver. Com certeza. O masculino a gente tem acompanhado assim, os jogos, né? Sempre jogos. A gente tem que destacar muito o vôlei brasileiro, né? Que são partidas realmente excepcionais, partidas muito boas, né? Principalmente dos times que estão lá brigando sempre ali na ponta ali da tabela ali nas primeiras posições. São partidas que realmente mexem com o torcedor, que a gente vê assim uma empolgação muito grande. A gente vê a torcida do Cruzeiro aí sempre lotando o ginásio do Riacho e também em todo o Brasil. Isso a gente vê a paixão mesmo do brasileiro pelo vôlei crescendo e solidificando mesmo a cada dia, colocando o vôlei aí como o segundo esporte na preferência do povo brasileiro, sempre com jogadores assim importantes, que essa safra aí que vem desde as Olimpíadas lá de Barcelona e tal, a gente vê aí o vôlei sempre crescendo aí no Brasil. E o pessoal do rugby triste, né? Porque ainda não alcançou o 2º posto de esporte no Brasil. Eu tava até vendo o jogo do Sevens lá no final de semana. Muito bom, aqueles jogos de Sevens foram muito bacanas. Muito bacanas. Bom, mas o Josias tem uma notícia triste para nos dar aqui, não é mesmo, Josias? Pois é, Ari Vidal, como nosso querido amigo Guilherme Guimarães citou aqui, veio a falecer. Aí, o Ari Vidal, que foi um dos grandes assim, incentivadores do basquete aqui no Brasil e um dos grandes jogadores, dos grandes nomes, né? Uma história brilhante aí na administração também, né? Não só apenas nas quadras, mas também na administração do basquete brasileiro, que andou muito deficitário, com vários problemas. O basquete já chegou a ser o 2º esporte do Brasil, né? Principalmente na década de 50, 60, ganhando campeonatos mundiais. E o basquete enfrentou uma crise terrível ali com o Oscar aposentando. Então o Ari Vidal sempre tentando ali colocar o basquete novamente no lugar de destaque. E essa notícia triste aí, abalando mesmo, deixando de luta aí o basquete brasileiro.
nessa E segunda-feira. a gente não tem mais informações disso, né, José? A gente não sabe qual foi a causa da morte do Ari Vidal, mas as nossas condolências à família. Alguns resultados importantes do Ari Vidal na carreira, ele conseguiu, por exemplo, o 6º lugar em Atlanta com a seleção brasileira masculina de basquete. Então é isso, eu gostaria de agradecer aqui a participação do Fernando. Obrigado, Fernando, mais uma vez aqui comigo. Obrigado, Cabide. Obrigado, Josias. Bom falar aí de Cruzeiro, de Atlético. Graças a Deus está começando o Campeonato Mineiro, acabando essa fase que eu acho meio chatinha aí de especulação, de novelas eternas como essa do Tardelli. Adoro quando volta a ter realmente o futebol e para essas questões apenas de bastidores. Obrigado também, Josias. Muito obrigado, Cabide. Muito obrigado também ao Fernando, a você, internauta. E peço que você continue acompanhando nossa cobertura aí. Já, final de semana aí, você pode ficar ligado no Super FC Campeonato Mineiro. Melhor cobertura aqui no Super FC. Só no fim de semana, Jojo? Não, no fim de semana que começam os jogos. Antes muito disso, bem. vocês terão matérias especiais aí ao longo da semana falando do Campeonato Mineiro. Muito bem, essa semana teremos uma cobertura completa do Campeonato Mineiro de Futebol, além também da Superliga e outros campeonatos pelo mundo. Então fiquem com Deus, um grande abraço e até lá.